De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de pacientes em tratamento contra o vírus HIV subiu 97% de 2009 para 2015. Uma das melhores formas de combater a doença é a prevenção e o diagnóstico precoce. Por isso, Taubaté realiza uma campanha que conscientiza os moradores da cidade a fazerem um teste rápido, o teste de HIV. A AIDS não tem cura, mas o SUS fornece medicamentos que combatem a doença e melhoram a qualidade de vida dos soros positivos. Somente no ano passado, 81 mil brasileiros iniciaram o tratamento. E por ano, são cerca de 40 mil novos casos. Para contribuir no combate à doença, o Ambulatório Municipal de Infectologia de Taubaté promove até o dia 1º de dezembro a campanha Fique Sabendo, que realiza testes de HIV gratuitos. Melissa Amorim, coordenadora do Ambulatório Municipal de Infectologia, fala da importância em fazer o teste de HIV. A importância de fazer o teste é o diagnóstico precoce, evitando a mortalidade por AIDS. Qualquer pessoa pode fazer. A gente só orienta quem tem menos de 12 anos está com algum responsável. Este ano, a cidade de Taubaté registrou 71 casos da doença, a maioria jovens. Infelizmente, primeiro as pessoas se expõem, né, elas são vulneráveis, depois ela pensa em prevenção. Normalmente as pessoas que têm mais idade já pensa em se prevenir, usar o preservativo, pensa em doença. Os jovens acabam não pensando muito. Então a gente está com uma incidência maior nessa população de 20 a 34 anos. A coordenadora explica os procedimentos do teste e fala do tratamento. O teste deu positivo, é encaminhado por uma equipe multidisciplinar, ele passa por consulta médica e passa por todos esses profissionais. A gente faz acompanhamento médico com os outros profissionais, o tratamento medicamentoso, a gente faz a distribuição da medicação, que é uma medicação dada pelo Ministério da Saúde, e orienta o paciente porque é o tratamento para a vida inteira. Exige uma disciplina porque são remédios muito controlados. Então, se o médico me diz, ó, é 1 às 6 horas da manhã e outras às 18 horas, eu tenho que saber que eu não posso ter atividades nesse momento. Eu tenho que estar disponível para o coquetel. É uma disciplina, mas é uma disciplina eficaz. Sem ela, eu não sei onde é que eu estaria. De outubro para novembro, o IPCA 15 registrou a menor prévia da inflação oficial em 9 anos, com um salto de 0,19% para 0,26%. Os itens que mais impactaram a alta foram o etanol, o preço das multas de trânsito, reajustadas neste mês, e os preços de seguros de carros e planos de saúde. De outubro para novembro, o IPCA 15 passou de 0,19% para 0,26%. Mas, apesar de ter avançado de um mês para o outro, a taxa é a menor para novembro desde 2007. No acumulado do ano, a prévia do IPCA acumula alta de 6,38%. No mesmo período do ano passado, o avanço era de 9,24%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 7,64%. Os números estão abaixo dos 8,27% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Mesmo assim, permanece acima do teto do sistema de metas de inflação proposto pelo governo, que é de 6,5%. O que mais impactou a alta do IPCA 15 em novembro foi o etanol, que ficou 7,29% mais caro. O preço das multas de trânsito, que foram reajustados no início do mês, também pressionou o índice. A elevação média foi de 23,72%. Também influenciaram a prévia da inflação oficial os preços de seguro de veículo, de plano de saúde, de empregado doméstico, de artigos de higiene pessoal e de gasolina. O Aeroclube de Pindamonhangaba comemora 77 anos em 2016. E este é o assunto da entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Estamos aqui com o comandante Paca, ele que está à frente desse aeródromo há tanto tempo, né? E enfrentando volta e meia alguma dificuldade. São quantos anos do Aeroclube? O aeródromo existe na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo local, há 77 anos. Juntamente com o Aeroclube, que foi fundado em 14 de julho de 39. Portanto, aí aproximadamente 77 anos. Quer dizer, pelo tempo
Isso foi obra ainda do Assis Chateaubriand, aquela vontade de que tivéssemos muitos campos de aviação, até por força da Segunda Guerra Mundial, né? Realmente, na previsão de que haveria um conflito mundial, o governo Getúlio Vargas determinou, então, o interventor do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, que fomentasse a aviação no Estado. E assim foi, criando vários campos de aviação nas terras de propriedade do Estado. Foi assim em Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, todas as cidades, Itanhaém, onde as terras eram de propriedade do governo do Estado de São Paulo. Telespectador, preste atenção. Um brasileiro chamado Assis Chateaubriand, uma visão nacionalista importante, criou vários campos de aviação, incluindo esse de Pindamonhangaba. Recentemente, uma aeronave em São Paulo decolou na decolagem lá no campo de Marte, veio a sofrer um acidente com várias vítimas fatais. Inclusive, um dos diretores e proprietários da aeronave fazia parte da diretoria da Vale do Rio Doce. Eu pergunto se o prefeito de São Paulo, Haddad, ele foi responsabilizado civil ou criminalmente por conta dessa aeronave estar voando lá em São Paulo. Acidentes acontecem. Acontece. E nós estamos nesse imbróglio. Agora, a ANAC, por sua vez, pela decisão de não assinatura desse convênio, a ANAC determinou o fechamento, baixou uma portaria para o fechamento do aeroporto, o aeródromo de Pinda, a partir do dia 8 de dezembro próximo. Já, na sequência do Repórter Setorial. O projeto pretende reduzir o número de cesarianas desnecessárias. Aguarde um instante, voltamos já. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema difícil para os pais, hein? O contato das crianças com a tecnologia. Que limitar o acesso dos pequenos aos tablets, aos videogames, à própria televisão, aos brinquedos cheios de botões e luzes aí que agradam as criançadas, é complicado, não é? Pois é, mas sabe que a Associação Brasileira e até a Associação Mundial de Pediatria, eles indicam que as crianças não tenham acesso a muitas telas até os 2 anos de idade. E aí, esses estudos mostram diversos prejuízos que isso pode causar para a audição, para a concentração e até para o desenvolvimento cerebral dos pequenos. Mas claro que no mundo que a gente vive, isso é quase que impossível, né? As crianças têm acesso não só em casa, às visitas com os parentes, nas escolas, nos berçários e tudo mais. Então a gente vai de novo sugerir aqui que os pais aprendam a dosar esse acesso das crianças às tecnologias. É claro que a gente também gosta, a gente também faz o uso desse tipo de recurso, mas a gente mostra para os pequenos que existem outras opções de entretenimento, outras opções de recursos de busca por informação, não só aquele famoso site ali da internet. E a criança em fase de desenvolvimento, ela é muito aberta a receber todos esses tipos de informação, todo esse tipo de sugestão. A minha dica de hoje fica para vocês limitarem o uso diário. Vocês podem estipular aí, de acordo com cada faixa etária, o que ela pode usar, o horário em que ela pode usar e o tempo de permanência que ela pode ficar com esse tipo de recurso. Você não vai estar alienando, você vai estar permitindo, mas de um modo educativo e de um modo construtivo. Fora esse tempo, também vale a pena você propor outras atividades e dar opção para a criança poder escolher. Então ela não pode fazer isso, ou ela não pode usar o videogame agora, ela não pode usar o tablet agora, ficar no celular nesse momento, mas o que ela pode fazer? O que é tão agradável ou até mais agradável como? Dar essas outras sugestões para eles. Isso também você vai estar ajudando os seus filhos a estabelecerem vínculos, a gostarem, a aprenderem, a criar um gosto por outro tipo de atividade
atividade e não ficar só nessas atividades individuais, que exigem muitas vezes pouca concentração, não muita socialização ou uma socialização muito virtual. Então você vai contribuir aí para a educação dos seus filhos de um modo muito mais amplo. E agora a Mamãe de hoje se encerra por aqui. Nos encontramos na próxima vez. Obrigado pela sua companhia.